entender também como funciona todo o resto da literatura do século XX? Bora lá? Então, o que foi o pré-modernismo, né? Por que a gente precisa estudar o pré-modernismo? Tá? Na verdade, ele não foi um movimento literário, mas foi um período de transição do final do século XIX para o início do século XX, que vai ditar muita coisa a respeito do modernismo, que vai iniciar aí com a Semana de Arte Moderna. Então, esse período vai servir para a gente entender muitos dos aspectos, das características que vão nortear, né, o modernismo, primeira, segunda, terceira fase, e até mesmo pós-modernismo, tá bom? Então, o que a gente precisa entender sobre o pré-modernismo? Primeiro de tudo, que foi um período de transição entre o simbolismo, que vai acontecer ali no finalzinho do século XIX, e a modernidade, que vai iniciar com a Semana de Arte Moderna em 22. Então, um período de transição. Segundo ponto, que ele foi um processo de sincretismo estético. O que isso significa? Né? Que ele se apropriou de características de diversos movimentos literários. Né? Então, houve ali uma mistura das características dos movimentos. Então, a gente vai ter ali características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas dentro do período chamado pré-modernismo. Outro ponto importante que nós não podemos esquecer de jeito nenhum, né? Que o pré-modernismo vai assumir uma postura mais crítica diante da sociedade, né? Então a gente vai ter aí a ruptura com determinados conceitos e preceitos anteriores, como a questão que a gente vai ver com mais, de forma mais aprofundada daqui a pouquinho, tá certo? Então eu preciso que você lembre disso, que o pré-modernismo foi esse momento de transição, de ruptura, tá certo? Com tudo que se refere ao passado, mas também, por ser um momento de transição, foi um período de um processo de sincretismo estético. É muito importante para a gente entender a literatura, porque de certa forma a literatura vai ser reflexo do que estava acontecendo. Então eu separei para vocês 4 pontos da história do nosso país naquela época que são importantes para a gente entender um pouquinho como funcionava o pré-modernismo, tá? Primeiro ponto, República Café com Leite. O que era isso? Nada mais do que a alternância da presidência da República entre São Paulo e Rio de Janeiro. Por que café com leite? São Paulo, grande produtor de café. Minas, grande produtora de leite, tá certo? Então a gente já percebe aí que a economia girava em torno desses 2 estados. Segundo ponto importante, revoltas. Ocorreram várias revoltas no Brasil, não só no eixo Rio-São Paulo, em outros estados também, tá certo? Que culminaram com mudanças econômicas e sociais bem profundas para nosso país. Então eu separei 2 revoltas que foram importantes. Revolta da vacina, que foi um motim popular contra a vacinação obrigatória, tá certo? E a revolta da chibata, que vai ser um motim naval, ou seja, organizado pelos marinheiros contra os castigos físicos impostos a eles, né? Então, quando eles não seguiam determinada ordem, determinada regra, eles eram colocados, eles sofriam castigos físicos como chibatadas, por isso ficou conhecido como revolta da chibata, né? Isso vai marcar aí um ponto muito importante, porque vai mexer muito aí com a questão marinha, exército e tudo mais, tá? E o outro ponto que vai ser super importante é uma greve de operários, que vai ficar conhecida como a greve de 17, tá certo? Aí a gente tem que lembrar que nesse período não existiam leis trabalhistas, código civil ou algo do tipo, que protegesse, que amparasse esses operários, tá bom? Então, é um motim também, né? Um movimento organizado por esses operários com 2 intuitos diferentes, né? A questão do aumento salarial e melhores condições de trabalho, tá certo? Então, esses 4 pontos é muito importante que você lembre, porque eles vão refletir, né? Vão ser reflexo aí na literatura. República Café com Leite, as revoltas, e a gente selecionou aqui revolta da vacina e revolta da chibata, e a greve de 17, tá certo? Olha como todo esse contexto histórico vai ter a ver com as características. Eu organizei 2 características essenciais do pré-modernismo. O primeiro deles, a primeira característica, é a questão da transição, que a gente já conversou um pouquinho. Então, o que aconteceu nesse período de transição? Que transições, né? Que processos aconteceram nessa época? Então, a gente vai ter
Primeiro, ruptura com o academicismo. O que é essa ruptura, né? Romper com a academia, com a formalidade, com esse saber mais formal, mais acadêmico. Segundo ponto, romper também com o passado e com a linguagem mais formal, que era a linguagem parnasiana. E o terceiro ponto, ora, se eu estou rompendo com o academicismo e com a formalidade, é óbvio que eu vou utilizar aí uma linguagem mais simples, mais coloquial, mais próxima do povo. E a segunda característica, que vai ser muito importante, tem a ver com a realidade social. Por isso que o contexto histórico faz uma diferença danada quando a gente estuda, porque a gente consegue enxergar melhor, né, como a literatura se comportava na época, tá? Então eu vou ter aí exploração do regionalismo e do nacionalismo. Se a gente fizer uma volta no passado aí nos movimentos literários, a gente vai ver que outras regiões do nosso país não eram lembradas, né? Normalmente ficava ali eixo Rio, São Paulo, às vezes Minas, e aí a partir desse momento nós vamos ter um olhar diferenciado para os outros estados, para as outras regiões do país. E o nacionalismo, que se difere daquele nacionalismo romântico, fanista, idealizado. Aqui a gente está falando de um nacionalismo crítico, que olha, eu amo meu país, mas tem coisas que precisam melhorar, tem coisas que precisam ser modificadas, tá? Exploração de personagens marginais. Também, se eu fizer um retorno aos movimentos literários anteriores, eu vou perceber que normalmente os personagens pertenciam o quê? À nobreza, né? A camadas sociais superiores, ditas superiores, né? E aqui eu vou ter uma exploração do mulato, vou ter a exploração do caipira, do sertanejo, de personagens que normalmente estavam marginalizados e agora passam a ser protagonistas, tá bom? E vou ter o quê? Temáticas históricas e sociais, uma exploração destas temáticas sociais. Então, se a gente observar as obras que surgiram nesse período, a gente vai ver com muita facilidade como elas conversam, né? Como elas dialogam com o movimento, com o momento histórico da época, tá certo? Quem foram esses escritores, né? Que autores, que obras foram essas que fizeram tanto sucesso na época, que fazem sucesso até hoje, são clássicos da literatura, que você precisa conhecer, tá certo? Então a gente tem primeiro Graça Aranha, tá? O Graça Aranha ele vai ser importante por diversos motivos. Primeiro de todos, porque ele vai romper com a Academia Brasileira de Letras. E olha só, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, mas ele vai ver que não era bem aquilo que ele imaginava, né? E ele rompe com a ABL, tá certo? E vai participar da Semana de Arte Moderna lá em 22. Inclusive é ele quem faz o discurso de abertura, né? Sua obra mais importante vai ser Canaã, tá certo? Que é uma obra que vai retratar a imigração europeia lá para o Espírito Santo, né? E vai ter temas como racismo, imigração, obviamente, e preconceito. E sua principal característica era a exploração do nacionalismo crítico, que eu acabei de falar, né? Aquele nacionalismo que olha os erros e os acertos, o que tá bom e o que precisa melhorar, tá certo? Então ele, muito importante, Canaã é uma obra que você não pode deixar de ler, pelo menos dar uma olhadinha e conhecer um pouco mais sobre ela e sobre as temáticas que envolvem essa obra. Segundo autor super importante, a gente vai ter aí o Euclides da Cunha, né? O Euclides eu acho que ele é mais conhecido de vocês, ele escreveu a obra Os Sertões, que também é um clássico da nossa literatura, que vai retratar exatamente a Guerra de Canudos, né? A obra é dividida em 3 partes, a terra, o homem e a luta, e a intenção era exatamente essa, né? Fazer aí um panorama histórico, geográfico, até porque o Euclides da Cunha era multiuso, viu, gente? Engenheiro, geógrafo, sociólogo, escritor, jornalista, historiador, né? E ele vai para Canudos com a intenção mesmo de fazer a cobertura dessa revolta, e quando ele retorna, ele pega todos os seus escritos e transforma num livro, ficou conhecido como Os Sertões. Ele também participou da Academia Brasileira de Letras, tá certo? E aí, o que é importante lembrar do Euclides da Cunha? Essa preocupação na hora de escrever a obra Os Sertões em mostrar uma análise sociocultural do movimento de Canudos. Por isso que a obra é dividida em 3 partes, porque ele fala da geografia
né, no ambiente ali, ele fala da luta e ele fala quem eram aquelas pessoas, certo? Aí a gente tem também um escritor que ficou muito conhecido, Lima Barreto, né? Ele, ao meu ver, vai ser aí a essência do pré-modernismo, tá? Porque ele vai ser muito mais crítico, né? Ele vai ter uma literatura muito mais crítica que os outros, tá certo? Então, ele era extremamente político, politizado, né? Então, ele participa da greve de 17, participa de lutas esquerdistas, era socialista, né? Sua obra mais importante vai ser aí o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que ele lançou como romance de folhetim, toda semana saía no jornal. A exemplo de outros, né, como José de Alencar e tudo. E mais tarde, em 1915, ele compila a obra, né, e transforma num romance que vai ser publicado como tal. Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai fazer uma crítica à sociedade urbana da época. É outra obra que você não pode deixar de ler de jeito nenhum. Ele também vai romper com esse nacionalismo ufanista e vai romper também com o positivismo. Eu aconselho que você dê uma pesquisada, tá? Sobre positivismo, é importante. E ele, além de escritor, né, também era jornalista, certo? Então até agora a gente já tem 3 obras importantes aí que você não pode deixar de ler, né? Canaã, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Os Sertões. Procura lá na biblioteca que você vai encontrar. E a gente tem, talvez, aquele que seja o mais conhecido de todos os escritores desse período, que vai ser o Monteiro Lobato, né? Quem nunca leu, assistiu Reinações de Narizinho, as histórias de Pedrinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo e por aí vai, tá? Mas ele tem uma importância não só literária como histórica, tá certo? Outro escritor muito envolvido com política, tá? Inclusive, ele sofre ameaça, né? Quase vai preso por acreditar que o petróleo poderia ser a salvação para a economia brasileira, num período que a gente está falando aí, ó, República Café com Leite, de produção de café e leite. Então, essas ideias que ele tinha não batem com as ideias do governo e ele sofre aí algumas ameaças, tá certo? Ele foi escritor, foi ensaísta, foi editor, tradutor, né? E 2 obras dele vão merecer destaque, tá bom? Urupês e Cidades Mortas, 2 obras que são contos, coletâneas de contos, tá certo? E, além disso, ele também trabalhou pela nova Constituição. Então, olha aí mais 2 obras para você pesquisar, dar uma estudada e conhecer um pouco mais a fundo, tá certo? E aí, pra gente fechar, quem disse que no pré-modernismo não tinha poesia, não é verdade? Nós temos um poeta, tá certo? Que é a poesia de estranhamento, que a gente chama, foi o poeta Augusto dos Anjos, morreu super jovem, né? Era formado em Direito, mas tinha assim, um fascínio tremendo pela ciência. Então, nas suas obras é muito comum a gente encontrar elementos científicos, expressões científicas, tá certo? Ele só teve uma obra, né, publicada, que foi um livro de poemas intitulado Eu. E qual vai ser a principal temática dele? Morte, doença, dor, sacrifício. Tá certo? Então a gente tem esses autores, olha só, vamos relembrar: Augusto dos Anjos na poesia, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e o Graça Aranha, que vão aí caminhar com o pré-modernismo, que vão apresentar essas novas ideias e que vão ser precursores. Vamos relembrar, pré-modernismo, esse pré significa que vem antes, não é? Então assim, eles são precursores do modernismo, eles vão meio que ali insinuar as coisas que deveriam ser modificadas na nossa literatura e logicamente a culminância aí da Semana de Arte Moderna de 22 vai dar todo o gás para que haja uma mudança radical nos conceitos e nas características da literatura brasileira, tá certo? E para a gente fechar, eu deixei aqui 4 indicações de filmes para você aproveitar nesse momento aí de isolamento que a gente está vivendo, para entender um pouco mais o contexto histórico, o panorama histórico da época, tá bom? 2 filmes brasileiros, 2 filmes internacionais. Então a gente tem Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é baseado na obra do Lima Barreto, e temos a Guerra de Canudos, tá? Ela não é baseada na obra dos Sertões, ela vai de fato mostrar como aconteceu a revolta e tal, como foi tudo direitinho. Mas ajuda a gente a perceber um pouco desse momento histórico, dessas outras revoltas,
tá certo? Vamos lembrar que essas revoltas de Canudos, revolta da vacina, né, revolta da chibata, são movimentos populares, tá? É importante ressaltar isso, movimentos populares. E a gente tem os dois filmes internacionais, Cavalo de Guerra e A Promessa, que vão retratar a Primeira Guerra Mundial. Por que Primeira Guerra Mundial? Se você estiver atento aí às datas, vai ver que o pré-modernismo ele acontece no final do século XIX e vai até 1922, início do século XX. E a Primeira Guerra Mundial, ela é encerrada, né, em 1917. Então, o pré-modernismo existiu no mesmo período da Primeira Guerra. Então, é importante entender, porque o que acontecia lá na Europa reflete nos acontecimentos históricos brasileiros e reflete também na nossa literatura, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida coloca aqui. E lembra, tem que lembrar sempre que a prova de português, a prova de linguagens e códigos do Enem, mais de 30% dela é literatura. Então se você tiver foco, estiver entendendo tudo direitinho, principalmente do pré-modernismo pra cá, você com certeza vai se sair bem na prova do Enem, tá bom? Até a próxima. Tchau!